Maxine. You're a fucking movie star. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Maxine, que é o último da trilogia X, dirigida pelo Ti West e estrelada pela Mia Goth, a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Aviso que esse vídeo vai ter pouquíssimos spoilers, só ali no finalzinho, e eu vou avisar antes de aparecer, ok? Antes daquele pedido rápido, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nesse filme, a Maxine Minks, que sempre sonhou em se tornar uma estrela, já é bastante conhecida na indústria pornográfica e está fazendo os primeiros testes para um filme não pornô. No caso, uma produção de terror. Enquanto isso, um assassino em série começa a matar pessoas estranhamente conectadas a Maxine. A ideia do diretor Ti West é propor mais uma vez um novo gênero que ele deseja homenagear. Então, se em X, A Marca da Morte, a gente tinha uma referência clara aos slashers e também ao found footage, em Pearl a referência mais clara eram os musicais coloridos, a era de ouro de Hollywood, o Technicolor, e agora a gente chega nos anos 80, no universo dos videoclipes e também na linguagem de um cinema noir. Logo, Maxine tem uma responsabilidade não só de funcionar como filme autônomo, mas também de encerrar de maneira eficiente toda a trilogia. Por isso, além do percurso da Maxine Minks no universo do cinema, a gente também tem a resolução de algumas questões deixadas em aberto desde o X, A Marca da Morte, além de algumas imagens que retornam tanto do X quanto do Pearl em flashback. O que tem surpreendido muitas pessoas aqui é o fato de que Maxine é bastante diferente dos dois anteriores. Esse é claramente um filme maior, é uma produção dos estúdios Universal com a A24, por isso tudo aquilo que a gente tinha de mais abertamente tosco, que brincava com o cinema independente, caseiro, amador, especialmente do X, se perde por completo aqui. Talvez por isso ele tenha menos mortes e menos sangue. Sim, existem algumas cenas até um tanto chocantes, mas elas são rápidas e principalmente elas não são causadas pela Maxine. Aqui a heroína ou age em legítima defesa, ou seja, ela reage e mata alguém que a atacou primeiro, ou existem algumas mortes que são encomendadas em nome dela, mas efetuadas por terceiros. Aquele ímpeto de uma mulher vingativa, delirante, que estava disposta a passar por cima de quem quer que fosse para conquistar o estrelato, não existe mais. É curioso que para uma mulher que sonha em atuar, a gente quase não vê a Maxine Minks atuando. Existe sim um teste de elenco muito interessante, onde a Mia Goth pode mostrar toda a sua variedade, sua versatilidade como atriz, e que também ecoa uma cena muito importante de Pearl, mas tirando isso, a partir do momento em que a personagem conquista um papel de destaque numa produção de terror, a gente não a vê mais atuar, o que é uma pena. Até porque um dos temas principais para quem já tem a fama seria a dificuldade de mantê-la. Só que o Ti West não envereda por esse caminho. Aqui, a Maxine é uma personagem de pouca iniciativa, que basicamente reage aos estímulos de quem está ao redor. Não é ela que conduz a trama, que motiva os conflitos, mas que sobrevive e se impõe a eles. É uma dinâmica muito diferente de X e Pearl. Por mais que seja interessante ter uma Final Girl que faz sexo, que participou da indústria pornográfica, que consome drogas e se vira muito bem sozinha, obrigado, ela ainda é tida como uma figura passiva dessa violência ao invés de ser sua causadora. Porque agora essa atriz em ascensão é muito pé no chão, ela sabe os problemas que ela enfrenta, ela conhece bem as dificuldades da indústria, então as mortes quando ocorrem dizem muito mais respeito ao ímpeto de sobrevivência do que à explosão de uma psique perturbada, como a gente vinha acompanhando na saga. Até por isso a gente vai ter uma série de encontros da personagem principal com coadjuvantes muito fortes e que acabam roubando a cena ao lado dela. Quando a Maxine se encontra com um detetive interpretado pelo Kevin Bacon, raivoso, fazendo uma figura um tanto próxima do caricato e muito digna do cinema de horror, é ele que rouba a cena, é ele que se destaca. Quando ela tem reuniões com uma diretora de cinema muito firme, interpretada pela Elizabeth Debicki, é a Debicki que se sobressai. Mesmo nas conversas de bastidores com uma outra atriz de terror, interpretada pela Lily Collins, o foco tá na Lily Collins. Do começo ao fim da trama, a Maxine corre esse risco de se tornar a coadjuvante da própria história, porque se antes o perigo era ela, agora o perigo ocorre para ela. Até por isso, o longa-metragem soa muito mais convencional do que os anteriores. Sim, a Mia Goth é ótima, ela continua com um domínio muito claro dessa personagem, embora ela receba menos oportunidade de demonstrar toda a sua amplitude, seus exageros. Talvez a proposta seja exatamente essa, mostrar que a atriz pode muito bem trabalhar no domínio das sutilezas, ao invés de sempre ficar relegada a algo histriônico, como ficou muito famoso com a cena final do Pearl, e como a Mia Goth também tem feito em outros filmes fora dessa saga. E para a personagem isso se justifica pelo fato de ela ter sobrevivido a um massacre recentemente, dela
ela carregar essa culpa e esse segredo. Então a atriz internaliza, de certo modo, algo que por trás dessa fachada, um tanto arrogante e segura, a gente percebe que ela tem sim uma série de fragilidades. Outra intenção muito clara do diretor Ti West é inserir essa saga dentro de um universo de referências e de cinefilia. O filme traz várias citações a outras produções famosas e não deixa de fazer um passeio bastante turístico por Los Angeles e por Hollywood. Só que a metalinguagem que nos interessa talvez seja aquela menos óbvia. Sim, a gente tem a Maxine passeando pelos estúdios Universal, ela visita o cenário onde foi filmado Psicose, mas o filme nunca faz um uso particularmente instigante dessas referências. Elas estão lá como tokens pra gente piscar e falar, olha, Psicose, que legal. Ponto. O mesmo pode ser dito do letreiro de Hollywood, que é explorado de maneira evidente até demais. Nesses casos, o apelo à cinefilia é tão claro que não deixa muito a imaginação do espectador, como seria propício ao terror, que tem justamente essa capacidade de sugerir algo asqueroso, perturbador ou inovador. Por isso, as melhores referências ao universo cinéfilo vêm da estética. Ti West sempre fez belas pesquisas em relação às linguagens, às estéticas de cada época, e a gente também encontra isso em Maxine. Uma das primeiras cenas em que a gente enxerga a personagem já na fase adulta tem um grande portão se abrindo que remete à cena inicial do X, e depois ele passa a utilizar recursos de maquiagem, de figurino, que são de fato um tanto toscos assumidamente, porque remetem ao tipo de efeitos que a gente tinha nos anos 80. Mesmo os diversos flashbacks são explorados em vídeo com uma textura muito mais pixelizada, em oposição à contemporaneidade dos anos 80, que ela adquire uma textura do digital nítido. Essas conexões e brincadeiras são muito mais interessantes do que o passeio bastante marqueteiro e publicitário pelos estúdios Universal. Maxine também é muito bem pensado em termos de simbologias. A cena final, que eu não vou revelar aqui, traz uma associação muito interessante entre o real e sua representação. Ele constitui uma espécie de final feliz assustador ou perturbador, mostrando que a fama não pode ser dissociada de uma certa monstruosidade, como já afirmava o letreiro inicial numa citação da Bette Davis. O roteiro é muito esperto ao sugerir que quanto mais próxima Maxine se torna da fama, mais próxima também ela se torna de morrer, como se o preço para conquistar isso que ela sempre almejou fosse uma espécie de sacrifício. Mesmo que ela venha a morrer, ela pode ser imortalizada pela representação nos filmes. Essa ideia do audiovisual enquanto âmbar, preservando a pessoa para além da morte, é citada aqui de maneira sutil, não muito aprofundada, mas atravessa assim o longa-metragem inteiro. A partir daqui, alerta de pequenos spoilers. O confronto da Maxine com o pai também é muito importante, porque não só resolve as pendências do X, a marca da morte, como também mostra que para essa mulher poder seguir adiante, ela precisa matar esse pai simbólico e também acertar as contas com esse cristianismo que a persegue desde a infância. Mas esse enfrentamento com o pai, mais uma vez, vai ser um tanto explícito, evidente, mesmo óbvio. É engraçado que ele se conecta com Love Lies Bleeding, um filme que também saiu esse ano, com protagonistas femininas que precisavam matar o pai no final para adquirirem sua independência. No caso do Love Lies Bleeding, as soluções encontradas eram muito mais arrojadas, mais delirantes e aí sim realmente radicais, algo que a gente não encontra aqui no Maxine. A gente tem um acerto de contas muito mais protocolar, envolvendo a chegada de policiais muito gentis e muito prestativos, e mesmo um palco para a execução convenientemente oferecido à heroína. No final, Maxine acaba revelando esses reflexos de uma saga que vai se tornando cada vez mais querida, mais aclamada e também mais endinheirada, enquanto ele também perdeu um pouco da espontaneidade ou da capacidade de se rebelar contra a própria indústria que ele representa. De certo modo, o percurso dessa trilogia é o mesmo das protagonistas vividas pela Mia Goth, no sentido de que ele sai de um amadorismo para chegar a esse universo da profissionalização, da indústria e descobrir que os bastidores podem ser muito menos encantadores e mágicos do que ele imaginava a princípio. Então, a descoberta muito amarga da Maxine também é um pouco a nossa, e a gente pode falar de uma trilogia que se volta ao desencantamento, a uma perda de inocência em relação ao poder das imagens. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se vai ver Maxine, se gostou dos filmes anteriores da saga, deixe o seu comentário, siga o canal do Meio Amargo, acompanhe também os textos que eu publico todos os dias em meioamargo.com e siga nas redes sociais @meioamargocine. Até a próxima!